Olá! Nesse vídeo eu vou fazer uma síntese das 8 formas de apresentação do narcisismo que são propostas por Ramani Durvásula, a psicóloga estadunidense especialista em narcisismo. Eu recebo muitas perguntas sobre como podemos reconhecer pessoas narcisistas, por isso é importante que vocês saibam como que eles podem se apresentar, porque eles podem se apresentar de formas muito diferentes. Até o final desse vídeo, eu espero que você seja capaz de reconhecer se você está se relacionando com uma pessoa narcisista e se essa pessoa é narcisista, qual seria o subtipo, né? Qual seria o estilo dela? Se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se gostar do tema narcisismo e psicologia, inscreva-se e aperte o sininho. Toda semana eu produzo novos vídeos no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Valentina Devipuri, eu sou psicóloga clínica e fundadora do canal Intimidade Sublime. Antes de falar dos diferentes tipos de narcisismo, o que eles têm todos em comum? Então, em comum, eles têm o sentimento de grandiosidade, a falta de empatia, a arrogância, um sentimento de superioridade em relação aos outros, uma insegurança crônica, dificuldade em conseguir regular as frustrações e as emoções, dificuldade em estabelecer relações de intimidade e uma incapacidade autorreflexiva. Os narcisistas também têm uma inveja crônica e uma hipersensibilidade a qualquer crítica. Eu queria só deixar claro que quando eu chamo alguém de narcisista, nesse ou em outros vídeos, eu não estou usando um termo diagnóstico. Eu estou descrevendo uma característica dessa pessoa. É diferente de falar que uma pessoa tem transtorno de personalidade narcisista. Transtorno de personalidade narcisista é um diagnóstico descrito no DSM, no Diagnóstico Statistic Manual do DSM-5, mas eu não estou me referindo a pessoas com esse transtorno. Porque para você ser diagnosticado com transtorno, você tem que se sentir mal em relação ao sintoma. E isso não acontece com os narcisistas. Os estudos mostram que entre 1 e 6% da população apresentam transtorno de personalidade narcisista. Mas pessoas com perfil narcisista, o número é muito maior. Ramani Durvásula, ela fala entre 20 a 25% das pessoas nos Estados Unidos. Então, dentro desse grupo, quais seriam os 8 subtipos de narcisistas que ela propõe? Eu vou apresentá-los na seguinte ordem: o narcisista benigno, o narcisista grandioso, o narcisista vulnerável, o narcisista comunitário, o narcisista cultural, o narcisista pretensioso, o narcisista negligente e o maligno. Eu vou falar de cada um deles. Vou começar pela manifestação mais leve e talvez a mais predominante atualmente, os narcisistas benignos. As características mais marcantes do narcisista benigno é que ele precisa e busca validação constante. Além disso, são pessoas muito superficiais. As redes sociais estão cheias de pessoas com esse perfil. O narcisista benigno, ele projeta para os outros, né, como se ele tivesse uma vida perfeita e idealizada. E por que essas pessoas elas são atraentes? Porque elas sabem jogar muito bem com a própria imagem e hoje isso tem um valor muito grande na nossa sociedade. De uma forma geral, são pessoas charmosas, elas são extrovertidas, carismáticas, sexys, elas parecem ser autoconfiantes e elas adoram chamar atenção. O narcisista benigno pode ser uma pessoa atraente, mas não necessariamente é uma pessoa maldosa ou tão desregulada emocionalmente quanto os outros. Qual que é o problema desse tipo de narcisista? Quando a gente está perto dessas pessoas, são pessoas sedutoras, elas tendem a ser divertidas, adoram sair, chamar atenção. Tudo vai muito bem enquanto essa relação é superficial. Então é muito bom encontrar um narcisista benigno numa festa, ele anima a festa. Mas na medida em que você deseja uma relação mais profunda e mais íntima, ou se você tiver algum problema na sua vida e você queira compartilhar isso com eles, para eles isso vai ser insuportável. Ele não vai conseguir estar perto de você. Então as relações com narcisistas benignos, elas são vazias. O que pode acontecer se você se relaciona com eles é que com o tempo você começa a achar que alguma coisa está errada com você, por não estar querendo o tempo todo só se divertir. Se você por um acaso tiver filhos com uma pessoa que é um narcisista benigno, é como se você tivesse mais um filho e não um parceiro. É uma pessoa que acaba não se responsabilizando pelo cuidado e pela educação dos filhos. O que está por trás desse comportamento é que essas pessoas elas são muito inseguras e imaturas. Quando uma pessoa começa a se relacionar com um narcisista benigno, é muito comum que ela espere que em algum momento essa pessoa mude, que ela vá amadurecer e que vocês vão conseguir estabelecer uma relação íntima e verdadeira. Mas não se engane, acreditar nisso é perda de tempo e energia. As pessoas são como são. Não entre numa relação para tentar mudar alguém. O segundo tipo de que eu vou falar é o narcisista grandioso. O narcisista grandioso é o narcisista clássico. Em geral, eles são charmosos, carismáticos, confiantes, são pessoas atraentes e bem articuladas. Narcisistas sabem usar muito bem a palavra.
São pessoas que muitas vezes a gente associa com sucesso, com glamour, são muito sedutoras, né? Elas têm um brilho especial. A definição mais tradicional de narcisismo se baseia em pessoas com esse perfil de personalidade. Então, quais são as características que definem um narcisista grandioso? Então, são pessoas que são cheias de si, elas têm sentimento de superioridade, de grandiosidade, uma falta de empatia, uma arrogância, elas se sentem no direito de ter privilégios, elas acham que elas são especiais. Elas só querem se relacionar com pessoas que têm o mesmo perfil que elas. Elas precisam constantemente de uma validação externa, né, da admiração dos outros. Não conseguem suportar nenhuma crítica, nenhum feedback, são superficiais, vaidosas e têm ataques de raiva descontrolados quando elas se sentem frustradas. São pessoas que têm dificuldade em lidar com as emoções negativas e, de forma geral, elas são muito atraídas, elas gostam muito de poder e de dinheiro. E avaliam e medem o sucesso das outras pessoas em função do poder ou dinheiro que elas acreditam que elas têm. Como são pessoas muito manipuladoras e podem ter muito foco nos objetivos, é frequente que os narcisistas grandiosos acabem se dando bem socialmente. No entanto, quando um narcisista grandioso ele fica desapontado, quando ele perde o dinheiro, quando ele perde o emprego, quando ele se separa, quando os filhos não são como ele gostaria que eles fossem, ou quando outras pessoas perto dele se dão melhor do que ele pode ficar muito raivoso e também pode se deprimir. Quando alguma coisa dá errado na vida de um narcisista, de forma geral, ele vai projetar esse mal-estar nos outros, sempre responsabilizando as outras pessoas ou o mundo pelo que lhes aconteceu. Como é que pessoas assim podem ser atraentes? Eles costumam ter todos os sinais exteriores de poder, de sucesso, como roupa de marca, carro, uma casa, um trabalho, né? E isso pode exercer um fascínio, um estado de transe em quem está perto deles. Quando você se relaciona com uma pessoa como essa, você pode sentir como se estivesse entrando numa realidade paralela. No início da relação com um narcisista, você pode ter a sensação de entrar num mundo mágico da fantasia, né? Como eles costumam ter muitos traços sociais de sucesso, as pessoas sentem como se tivesse tido a sorte grande de ter encontrado essa pessoa. Isso faz com que você se sinta muito especial. É comum que as pessoas digam que sentiram no começo dessa relação uma conexão inexplicável, uma sensação de familiaridade, como se conhecesse aquela pessoa desde sempre. A partir de agora, quando você sentir isso, essa sensação de familiaridade, considere isso uma bandeira vermelha. Narcisistas grandiosos, eles são mestres no bombardeio amoroso. Então, eles conseguem provocar esse estado de transe nas pessoas. Se você se confrontar com um narcisista grandioso, você vai sofrer muita violência. Eles não têm limites e eles se sentem no direito de destruir qualquer um que se coloque no seu caminho, incluindo os filhos, porque eles consideram que os filhos são como uma extensão deles mesmos. É importante dizer que pode haver sobreposição entre os diferentes tipos de narcisistas. Há autores como Elsa Roniston que afirmam que todo narcisista grandioso é, ao mesmo tempo, um narcisista vulnerável e vice-versa. Seriam como as duas caras da mesma moeda. Se tudo estiver indo mal, eles podem passar de grandiosos para vulneráveis e vitimistas. Passando agora para o terceiro subtipo, como é que é um narcisista vulnerável? Eles também podem ser chamados de narcisistas encobertos ou ocultos. Suas principais características são, eles são pessoas neuróticas, introvertidas, têm dificuldade de interação social, de forma geral sentem muita vergonha e são pessoas ressentidas. Eles não são brilhantes e visíveis como os grandiosos, por isso que eles são ocultos, né? Porque é muito difícil às vezes identificar uma pessoa que é um narcisista vulnerável. Eles tendem a ser umas pessoas meio estranhas, são pessoas que ficam meio isoladas. Elas parecem ser pessoas vulneráveis e é assim que eles atraem as suas vítimas. Eles buscam pessoas empáticas que queiram ajudá-los. Mas por trás daquela aparente vulnerabilidade, eles se consideram superiores aos demais. Mas como se eles fossem eternos injustiçados, né? Sempre responsabilizando os outros pelo fracasso, por tudo de ruim que aconteceu na vida deles. Um narcisista vulnerável, ele pode se manter encoberto, disfarçado por muito tempo. Eu já tive clientes que me disseram que só perceberam que tinham se casado com uma mulher narcisista, vulnerável, depois que tiveram filhos. O que eles relatam é que a sensação era que de repente aquela pessoa tinha se transformado completamente depois da maternidade e se tornado uma pessoa extremamente cruel. Esses parceiros, eles passaram muito tempo sem conseguir entender o que tinha acontecido, o que é que tinha mudado, achando que podia ter sido uma depressão pós-parto, alguma coisa assim. Também tinham muita dificuldade em conseguir se separar dessa pessoa, porque eram constantemente ameaçados de não poderem mais ver os filhos. No trabalho, narcisistas vulneráveis, eles tendem a ser pessoas sorrateiras, eles agem nas sombras, eles fazem fofoca, mentem, enganam, eles podem roubar o trabalho dos outros, mas eles fazem tudo isso de uma forma muito difícil de ser provada. São pessoas muito invejosas e ressentidas. É muito difícil que as pessoas de fora da relação acreditem no que você diz, e isso inclui a justiça. O ponto fraco do narcisista vulnerável é a sua vergonha. Eles têm
horror a serem expostos. Eles não querem que as pessoas saibam como eles realmente são. Se você se relaciona com uma pessoa assim, tente sempre ter provas do comportamento dela para você conseguir se proteger. Essa sugestão, aliás, vale para todos os tipos de narcisistas. O quarto tipo de narcisista é o narcisista comunitário. Como são os narcisistas comunitários? Quem criou esse termo foi o psicólogo alemão Gebauer, junto com outros pesquisadores. Então, assim como todos os narcisistas comunitários, eles têm um sentimento de grandiosidade e eles sentem desprezo pelos demais. Mas o narcisista comunitário encobre isso com as suas lutas por grandes causas humanitárias. Eles podem ser pessoas que defendem uma causa social nobre, que trabalham em ONGs, que se dizem pessoas espiritualistas, yogis, serem meditadores, podem dizer que eles são gurus. Então é muito comum que nesse meio holístico tenha muitas pessoas com esse perfil. Eles não fazem nada disso por acreditar nas causas que eles defendem, mas para obter alguma validação externa. Defendendo essas causas, eles se sentem importantes e diferentes das outras pessoas. Há muita gente que se dedica verdadeiramente a causas sociais e humanitárias. Então, como distinguir? É porque o narcisista comunitário, ele está mais preocupado em como ele sai na foto do que no impacto real das suas ações. Eles mudam muito de comportamento dependendo da cena onde eles estão. Quando eles não são validados como eles gostariam, eles ficam aborrecidos, irritados e não têm um interesse verdadeiro na causa, mas na autoimagem. E em como é que eles podem se aproveitar das pessoas que estão ao seu redor. Muita gente que se diz líder espiritual pode ser considerado um narcisista comunitário. E os cultos têm formas de manipulação que são muito parecidas com as formas de manipulação do abuso narcisista. Vou fazer um vídeo específico falando sobre a questão dos cultos. Então os narcisistas comunitários parecem pessoas ótimas na foto. Eles estão sempre muito bem em público, mas quando você se aproxima deles, são pessoas agressivas e autoritárias. Se você tem alguém assim na sua família ou trabalha com alguém com esse perfil, é possível que as outras pessoas achem que você tem muita sorte porque tem uma pessoa tão bacana perto de você, mas só quem convive na intimidade é que sabe o nível de violência que essas pessoas podem exercer, muito bem disfarçado por essa imagem pública. O quinto tipo de narcisista proposto por Turvássula é o narcisista pretensioso. Eu que fiz essa tradução, o termo original é self-righteous narcissist, não existe uma tradução exata para essa expressão. Uma pessoa é self-righteous quando ela tem certeza, sem nenhum fundamento real, de que ela está totalmente certa e de que ela é moralmente superior aos outros. Então, como é que é um narcisista pretensioso? Né? Uma pessoa moralista, uma pessoa fria, distante, controladora, muito rígida. Esse tipo de narcisista, ele acha que ele está certo o tempo inteiro. E ele é incapaz de sentir empatia. Pode ser muito difícil conseguir identificar essa pessoa como sendo um narcisista, porque são pessoas meio amarguradas, mas elas se sentem no direito de julgar ou de ridicularizar as outras pessoas em função do que elas fazem ou de como elas são. Podem ser pessoas frias, meio robóticas, né? Querem que tudo esteja sempre organizado, no lugar. Criam em casa e no trabalho uma rotina restrita e militar. Né? Não aceitam que os outros errem e nunca admitem estar errados. Sempre acham estar com a razão e são incapazes de escutar. Os narcisistas pretensiosos, eles desprezam as emoções ou qualquer expressão de fragilidade, de vulnerabilidade ou de alegria. Eles são pessoas incapazes de sentir prazer. Diferentemente das outras formas de narcisismo, esses narcisistas quase nunca traem, porque eles não têm essa conexão com o prazer, por exemplo, que tem o grandioso ou o maligno. Eles preferem controlar emocionalmente as pessoas, sempre atento a ficar monitorando, né, onde é que a pessoa errou. São pessoas que não riem, que não se divertem, e elas sentem desprezo por quem está feliz. A intimidade, ela é algo inexistente para essas pessoas. Então, se você se relaciona com eles, se você tem sexo, vai ser um sexo desconectado, sem emoção. Eles não se importam e desprezam as coisas positivas da vida, como a amabilidade, a compaixão, a empatia, a intimidade, a alegria ou a diversão. Eles são muito apegados às regras. E se as regras não são seguidas, eles ficam raivosos. Se você é filho de uma pessoa com essas características, você pode não ter podido viver sua infância, você pode não ter podido se expressar. Tudo tinha que estar sob controle, tudo estava em ordem, tudo tinha que ser sério. Se você se relaciona afetivamente com uma pessoa assim, você pode se sentir muito sozinho, muito sozinha. De fora, a vida pode parecer ótima, tudo organizada, né? Mas dentro da casa é muito frio e muito desvitalizado e uma vida sem emoção. O sexto tipo de narcisista é o narcisista negligente. Pode haver alguma sobreposição entre o narcisista negligente e o pretensioso. O negligente ele é menos conhecido, mas para Turvássula é um subtipo específico. O que caracteriza essas pessoas é que elas são completamente desconectadas emocionalmente. Quando você se relaciona com um narcisista negligente, ele não demonstra ter nenhum interesse por você. Ele mal te responde quando você fala com ele. Você pode sentir como se você não existisse, como se ele não te enxergasse ou
não percebesse que você está ali. A falta de empatia que eles sentem, eles demonstram não expressando nenhum interesse por você. Eles não se importam se você está bem, se você está mal. O sentimento de superioridade, eles demonstram te ignorando completamente. O pior é que eles podem fazer isso não com todo mundo, mas esse desprezo ser especificamente dirigido ao parceiro. Podem ser seletivos com a negligência, mostrando conexão com amigos ou colegas de trabalho, ou podem ainda te trair, ter uma amante e dedicar energia e uma aparente intimidade para essa nova amante, te mantendo isolada, num lugar frio, distante e vazio. O narcisista negligente, ele age como se ele considerasse que o outro está garantido na vida dele. Essa forma de narcisismo, ela vai se manifestar especialmente nas relações íntimas. Você pode se sentir como se você fosse uma empregada fantasma, que está ali na casa só para cuidar das coisas dele. Com o tempo, essa relação vai gerando uma sensação de inexistência, como se a sua alma fosse desaparecendo. Lentamente você vê como se esses anos da sua vida se passassem e você não sente que você viveu. Você pode até ter dúvidas se você está realmente com um narcisista, porque os padrões são muito diferentes. Como é que eles são atraentes, né? No começo, eles podem mostrar um certo grau de carisma, intimidade, né? Eles podem te valorizar, mas de forma geral eles ficam entediados rapidamente e muito rápido eles passam a prestar atenção só ao que lhes interessa. Nessa relação, muito possivelmente, em algum momento você começa a se desvalorizar, achar que fez alguma coisa errada, e isso acontece em todas as relações de abuso narcisista. A pessoa começar a achar que o problema está com ela, que ela não é suficientemente interessante ou atraente para receber a atenção do parceiro. Uma forma que comumente eles usam para conseguir manter os parceiros é oferecendo segurança financeira. O sétimo tipo de narcisista é o narcisista cultural ou geracional. O que é isso? Podem haver padrões de narcisismo que se repetem por várias gerações. Quando a raiz do comportamento narcisista está na cultura, fica muito difícil separar o que é comportamento individual do padrão cultural. Sociedades que são muito estratificadas, patriarcais, machistas e autoritárias, elas justificam a diferença de poder e de direitos entre as pessoas em função de classe social, gênero ou grupo étnico. Essas sociedades diminuem e invalidam alguns grupos sociais como uma forma de manter um sistema de dominação. Nessas culturas, ser narcisista acaba sendo um traço adaptativo. Nas sociedades patriarcais, onde os homens detêm todo o poder e as mulheres têm direitos muito limitados, os homens podem ser considerados proprietários das mulheres e dos filhos, e o seu comportamento abusivo é visto como normal e natural. A mesma coisa acontece em relação a pessoas com muito dinheiro em sociedades muito estratificadas, que se sentem no direito de desumanizar pessoas de uma classe social inferior. Essas sociedades tendem a ser muito cruéis com as pessoas mais vulneráveis, gerando um alto grau de trauma em grandes grupos sociais. Para que haja uma verdadeira mudança em relação ao narcisismo cultural, são necessários movimentos sociais voltados para a igualdade que busquem mudar os padrões de comportamento e as leis dessa sociedade para que aquilo que era considerado aceitável deixe de ser. E por fim, o oitavo e mais perigoso tipo de narcisista é o narcisista maligno. Ele é o mais perigoso porque ele tem também características psicopáticas, sádicas e paranoicas. Narcisistas malignos não apenas não sentem empatia, se sentem superiores, grandiosos e buscam validação, mas além disso, eles também são exploradores, controladores, eles podem exercer formas de controle coercitivo sobre o parceiro, eles são maldosos e cruéis. As outras formas de narcisismo não apresentam o mesmo grau de sadismo e de paranoia. Qual a grande diferença entre o narcisista maligno e um psicopata? Os psicopatas, eles não precisam de validação e de suplemento narcísico. Além disso, eles não têm um ego frágil. A violência do psicopata é instrumental, é para que ele consiga que o outro faça aquilo que eles querem. Já o narcisista maligno é mais explosivo. São as pessoas que costumam fazer bullying e intimidar outras pessoas para terem vantagens. São pessoas muito movidas pelo prazer, poder e pelo lucro. Eles colocam o seu prazer acima da necessidade e da segurança dos outros. E isso faz com que eles tenham uma tendência a terem muitos parceiros sexuais sem conexão. Também é muito comum que narcisistas malignos tenham comportamentos de adição e compulsão. Eles podem usar drogas, ter compulsão de compras ou jogos. Algumas pessoas descrevem os narcisistas malignos como sendo pessoas intensas, que elas podem ter um foco obsessivo nas coisas que eles querem. Eles podem ser muito agressivos, tanto física quanto psicologicamente. Também é comum que eles tenham traços de paranoia. Eles começam a acreditar que tem gente que está atrás deles, que quer pegá-los. Eles começam a questionar a lealdade de todo mundo que está ao redor. Eles podem ter todo tipo de sistema de segurança, como câmeras, equipamento de rastreio do seu carro, nunca deixam o celular desprotegido. São pessoas também que é muito comum que eles tenham ciúmes patológico. Como são pessoas muito raivosas e que acreditam o tempo todo que os outros querem prejudicá-lo, isso faz com que qualquer tipo de relação com eles seja muito difícil, seja um desafio.
Se você se relaciona com uma pessoa que é um narcisista maligno, tenha muito cuidado. Eles são os mais perigosos. São relações que podem começar com um sentimento de aventura, de risco, de intensidade, de prazer muito intenso, mas pode se acabar tornando um vínculo muito perigoso e muito difícil de sair. Depois dessa jornada pelos 8 tipos de narcisismo, eu te pergunto: você já se relacionou com uma pessoa que tenha um desses perfis? Se você quiser, escreva aqui nos comentários. É bom conseguir participar de uma comunidade que entenda de narcisismo e de abuso narcisista e que possa compreender e validar a tua realidade. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva e aperte o sininho. Espero ter ajudado e até a próxima. Tchau!